Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula 2 do módulo 5, Interpolação. E nessa aula nós vamos então vamos fornecer para vocês os conceitos iniciais importantes para a gente entender como construir métodos para realizar interpolação, para encontrar uma função interpolante, que a gente chama, tá? Então vamos lá, primeira coisa importante, pessoal, é a gente saber o seguinte: como é que é o problema da interpolação? Como é que esse problema é delimitado? Sempre a gente pensa na interpolação quando a gente tem n mais 1 pontos distintos, isso é importante, distintos, tá? E como é que a gente numera, como é que a gente denomina esses n mais 1 pontos? A gente tem um ponto x0, então o índice começa em 0 aqui, tá? O ponto x1, o ponto x2 até xn. E esses pontos são chamados de nós da interpolação. Tá? O que é importante, pessoal? Eu conheço também para esses pontos, x0, x1 até xn, eu conheço o valor correspondente em termos de função, f de x0, f de x1, f de xn. Então, como a gente já tinha visto na aula passada, lá se você não viu a aula passada de motivação, vai aparecer um card aqui, veja. Esse f pode ser o quê? Pode ser temperatura, pode ser população, pode ser PIB, pode ser percentual de pobreza no país, enfim. Então, dá para ser qualquer coisa, né? E aí o que acontece? O importante é que eu tenho, imagina então, um conjunto x e um f de x associado, tá? Bom, o que a interpolação pretende realizar? A interpolação desse f de x, dessa função f de x que eu só conheço em n mais 1 pontos, é nada mais, nada menos que obter uma função. Então vamos marcar aqui amarelinho, que isso é importante, uma função g de x, porque a partir do momento que eu estabelecer essa função g de x, eu consigo calcular para qualquer ponto, não só para os n mais 1 pontos, mas para qualquer valor de x dentro do intervalo, né, dado por esses valores que estão de x0 até xn, tá bom? E uma propriedade importante que tem que ser atendida na interpolação, pessoal, é que sempre, se eu te der um x0, né, o valor do g de x0 tem que ser igual ao f de x0. O valor de g de x1 tem que ser igual ao f de x1. Então, essa função que eu encontrei de interpolação g, ela tem que, nos n mais 1 pontos, tem que dar igual ao valor do f de x1. Essa é a propriedade da interpolação. Tá? Então está marcado aqui, tá vendo? Eu tenho uma f de x que eu só conheço para alguns pontos vermelhos, né? Muito bem. Então o que acontece? Para esses pontos vermelhos eu tenho o valor de x0, x1, né? Eu tenho o valor ali de x, né? Na escala de x, e eu tenho o y correspondente também, tá? Então nesse caso aqui, pessoal, eu vou ter esse par ordenado, x0, f de x0, x1, f de x1, x2, f de x2, e assim por diante, tá? Para os n mais 1 pontos, tá certo? E aí o que acontece? Eu vejo aqui, na verdade, pessoal, um ponto importante é que eu consigo, então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que obter o g de x, né? Que passa também por esses pontos. Repara que eu não tenho a obrigação aqui, pessoal, de que esse g de x vai ser coincidente com f de x. Não tem. Só tem como ser coincidente nos pontos que são dados. Se não for coincidente nesses pontos que são dados, aí realmente eu não tenho interpolação. Mas a interpolação se você me deu esses pontos, eu garanto que a função que eu estou te dando, a expressão que eu estou te dando geral, vai passar por esses pontos onde você tem o g, o x, né? E o f de x correspondente, tá? Isso eu te garanto que vai funcionar. O g aqui de x0 vai ser igual ao f de x0. Agora, fora disso, pode ser que não seja muito próximo. Uma solução seria obter mais pontos para garantir uma boa interpolação, mas isso também pode dar problemas, como a gente vai ver mais para frente, tá? Então a questão agora, pessoal, passa a ser o seguinte: entendido esse conceito, a gente vai fazer o quê? A gente vai usar um tipo específico de função, tá? Então a gente vai usar o que a gente chama de polinômio de grau n, tá? Veja o seguinte:
esse polinômio pode ser, por exemplo, de qualquer grau, mas não pode ser maior do que n, tá? Por quê? Porque com n mais 1 pontos distintos, eu só consigo chegar até grau n. Isso vai ficar mais claro agora, tá? Então pensa no seguinte, eu estou lá, peguei e disse que o meu g de x na verdade é uma forma de um polinômio, tá? Como é que é esse polinômio de grau n, né? Esse polinômio de grau n, ele tem coeficientes a0, a1, a2 até n, tá legal? E um ponto importante, na verdade, é o seguinte, é que você vai ver aqui, ó, se eu te der um valor x de k, o que vai acontecer? Você vai substituir nesse polinômio o valor de x de k, e aqui no caso vai ser x de k elevado a 1, porque isso está atrelado a esse coeficiente a1. Para o coeficiente a de n, eu vou multiplicar pelo x de k elevado a n, a enésima potência. Então, esse coeficiente a de n está associado à potência, à enésima potência do seu polinômio de grau n. Tá? Aí você falou, mas você falou que ele só pode ir até grau n. Por que ele não poderia ir n mais 1? Vamos ver por quê, pessoal. Olha só, para a gente conseguir chegar nesses coeficientes a0, a1, a de n, né, desse polinômio, como é que eu vou usar? Eu vou usar a definição de interpolação de que esta função polinomial, esta expressão de um polinômio, tem que coincidir com o valor do f de x0, por exemplo. Então, o que eu faço? Eu vou substituir aqui, no lugar do x, o valor de x0, x0 elevado a 1, x0 elevado a 2, elevado a até n, tá? Isso vai ter que ser igual a f de x0. Para o ponto x1, é a mesma coisa, tá? Eu faço isso para os n mais 1 pontos. Então, nesse caso aqui, pessoal, para cada pontinho, né, eu vou ter, então, n mais 1 equações, cada linha é uma equação, e o importante é que nas colunas, veja aqui, pessoal, que eu vou ter o seguinte, ó, nas colunazinhas nossas aqui, eu vou ter, por exemplo, aqui é o x0 elevado a 0, né? Vamos colocar aqui, x0 elevado a 0, que é igual a 1. Então, veja que aqui eu tenho uma variável, eu não conheço a de 0. Aqui eu tenho duas variáveis, a de 1. Né? A de 2 é a terceira variável. A de n é a enésima mais uma variável. Então, nesse caso aqui, eu tenho n mais uma equações e n mais uma, aqui ficou feinho, parece um 2, né? N mais uma variáveis. Então, esse sistema aqui, pessoal, linear, que eu estou obtendo, é um n mais 1 por n mais 1. N mais uma linhas e n mais uma colunas. Né? N mais uma equações e n mais uma variáveis. Tá? Como está dado aqui. Onde as nossas variáveis são os coeficientes do nosso polinômio de grau n. Por isso que eu posso fazer aqui, aplicar um polinômio de grau menor ou igual a n, não maior do que n, se eu tenho n mais 1 pontos distintos. Tá? O que é importante você se atentar ou você tomar cuidado? Pode ser um grau menor? Pode. Se for um grau menor, você não vai precisar usar todos os n mais 1 pontos distintos. Tá? Agora, vai passar por todos os pontos? Claro que não. Né? Se você quiser que passe por todos os pontos, para os n mais 1 pontos, então você tem que usar um polinômio de grau n. Tá? Muito bem. Então, o ponto importante aqui, pessoal, é o seguinte, ó. Veja que eu vou transformar esse sistema linear que estava nessa forma de equações numa forma matricial. Então, quando eu transformar na forma matricial, isso aqui vai ser a matriz de coeficientes das nossas equações. Isso aqui são os coeficientes associados ao A0, por exemplo. Aqui é associado ao A1. E aqui, por último, né, é o A de n. Tá? Como está dado aqui, está multiplicando por esse vetor, que é o vetor de incógnitas. Tá? O que mais? Aqui você vai ter o vetor independente, que está dizendo que isso tem que ser igual a um valor dado. Né? Isso é coletado. Esse f de x0 eu conheço. Né? É um valor dado para x0 eu conheço o f de x0, para x1 eu conheço o f de x1 correspondente, assim por diante. O que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, pessoal? Essa matriz A aqui que a gente obteve, que é a matriz do coeficiente das equações,
é a chamada matriz de Vandermonde. Tá? Lembrando aqui, pessoal, que eu preciso ter n mais 1 pontos distintos. Aqui está errado, é n mais 1 pontos distintos. Tá? E a gente consegue provar que se eu tenho n mais 1 pontos distintos, o determinante de A é diferente de zero e o sistema linear tem solução única. Tá? Ou seja, eu tenho uma única escolha de A de 0, A de 1, A de n, que vai me dar o polinômio de grau n. Tá? Muito bem. E agora então, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse arcabouço que a gente falou aqui, que está bem abstrato, que está bem geral, e vou mostrar para vocês um exemplo numérico para você entender passo a passo como é que a gente aplica todos esses equacionamentos para que isso fique mais claro, tá bom? Então, não esqueçam de curtir, não esqueçam de compartilhar esse vídeo e espero vocês na aula 3 para a gente continuar o nosso trabalho aqui de interpolação. Obrigado e até lá. Tchau!